Olá, amigos e irmãos inscritos do canal Segredos Subliminares. Para dar continuidade a essa série dos portais, é preciso entender alguns conceitos e, aos poucos, eu vou passar esses conceitos, pois sem ele você não vai entender os próximos vídeos. Há pessoas que já entendem esses conceitos e não terão problema. Mas para quem pegar o bonde andando e não tem este conhecimento inicial, não vai entender nada. Primeiramente, é preciso entender o conceito do arquétipo. Arquétipo é um modelo ou um padrão. Por exemplo, para se construir um objeto, você precisa de um molde, da forma. A forma deste objeto é o arquétipo, que produz um modelo. Através do arquétipo, é possível reproduzir qualquer objeto semelhante, qualquer modelo. Isso também é um paradigma. Quando se fala que é uma mudança de paradigma, significa que foi mudada a forma de se produzir alguma coisa, ou foi mudado o padrão de comportamento de uma sociedade. O arquétipo pode ser então um padrão como as coisas funcionam, e o padrão como elas se materializam. Entender isso é o ponto-chave para se entender o arquétipo da árvore da Cabala. A árvore é um arquétipo ou um modelo que revela como as coisas se materializam no nosso mundo físico. A palavra oculto é aquilo que está escondido, mas a palavra também revela que não há nada oculto que não seja revelado. Os mestres da lei escondiam a chave do conhecimento, porque eles acreditavam que certos segredos não podiam estar nas mãos de pessoas erradas. Essas verdades eram muito poderosas e eles tinham medo de perder a autoridade que tinham sobre os homens. Mas Jesus condenou aqueles mestres que esconderam a chave do conhecimento. Eles não entraram no reino e não permitiram àqueles que desejavam entrar. A árvore é um tipo de arquétipo e não uma árvore real. É um modelo simbólico que apresenta como acontece a materialização das coisas no mundo físico. Ela está inserida dentro de 4 mundos simbólicos: do fogo, da água, do ar e da terra, pois estes elementos são parte de tudo que existe na natureza. E além disso, é possível colocar este modelo sobre a imagem da figura humana, pois sendo o homem a imagem e semelhança de Deus, toda a criação de Deus se reflete no homem. O primeiro mundo é o da projeção, depois vem o mundo da criação, depois o mundo da formação e finalmente o mundo da materialização. Vamos entender então esses 4 processos. Veja que eles estão posicionados em uma ordem. E claro, o mais importante é entender que tudo o que foi criado primeiro foi projetado. Foi primeiro projetado através de uma mente inteligente que é Deus. Após ele ter imaginado e projetado, ele criou. E a criação é um processo que teve uma formação, usando as substâncias, para finalmente tomar forma e se materializar. Este processo, ou arquétipo, é usado não apenas para a criação do mundo, mas também do homem e da nossa realidade. Por isso, eu comparei a uma forma, e é usado para fazer tudo o que realizamos no mundo. Por exemplo, a mulher vai fazer um bolo, primeiro ela pensa, imagina o bolo, começa a criar, separa as substâncias, a farinha, o ovo, o fermento, leva para o forno e pronto, o bolo foi materializado. Todo esse processo está então inserido dentro de um arquétipo. Ou seja, tudo surge primeiro no campo mental, da imaginação e dos sonhos. Depois segue o processo até dar à luz, se materializar. Jesus mesmo disse que o pecado segue o mesmo arquétipo. O homem olha para uma mulher, imagina, essa imagem é digerida no seu ser e então ele dá à luz a prática. A incubação nada mais é do que este processo que eu relatei. É como uma forma, um padrão, ou seja, o arquétipo. Você usa esse padrão, queira ou não, pois está inconsciente em você. Mas mesmo que você não tenha consciência disso, você começará a ter a partir deste vídeo, pois ter consciência desse processo só irá lhe beneficiar. Ou seja, tudo que usamos hoje em dia, alguém primeiro imaginou, sonhou e projetou, e então materializou. Estar consciente desse processo ajuda a acelerar a materialização, pois a materialização é como um chocar de ovos no mundo espiritual, ou seja, a incubação.
Deus se ajuda a materializar, mas precisa ter o foco. Não pode abandonar a planta ainda em estado geminativo. A planta precisa de água, luz e outras substâncias para que ela venha crescer e tomar forma. Isso no mundo espiritual pode ser a oração ou a visualização, que tem a ver com nossos olhos espirituais, a capacidade de ver aquilo que não existe pelos olhos da fé. Quem pede recebe, quem busca encontra e quem bate, a porta se abre. Este mesmo arquétipo é usado pelos ocultistas para abrir os portais e para criar novas tecnologias no mundo e realizar muitas coisas que nós desconhecemos. Eles usam então essa árvore cabalista e também a numerologia e outros processos. Eles seguem padrões que são estabelecidos pela natureza. Toda a tecnologia que usamos hoje em dia não surgiu do nada. Surgiu de processos que muitas vezes nós desconhecemos, até mesmo com a ajuda de anjos caídos, pois o conhecimento ele pode ser usado para o bem e para o mal. Esses processos fazem parte do chamado mundo astral ou arquétipo, e esses anjos caídos podem passar esses projetos diretamente para o homem, para que ele venha materializá-lo. Os filmes e toda a mídia já é um processo de incubação, se usando da mente coletiva como incubadores dessas realidades. Por isso, tudo que tem sido lançado através da ficção está se tornando realidade no nosso mundo. Quando se diz que um filme ou desenho previu algo, na verdade não é que ele previu, ele apenas incubou antecipadamente esses projetos. Por isso é normal que alguém da indústria queira lançar algum produto que ainda não existe, através da sétima arte, do cinema. Pois quando isso for produzido no mundo físico, já terá gerado nas pessoas o desejo de consumi-las. É mediante essas informações que nós sabemos como o mundo vindouro e o mundo atual foi criado. Através de projeções do passado, o nosso mundo atual foi criado. E através de projeções que estão sendo produzidas agora, o mundo vindouro está sendo criado, ou seja, a Matrix. Você sabe que as muitas águas são multidões, povos, línguas e nações. E que, na Torre de Babel, Deus confundiu as línguas para destruir o Stargate que eles estavam erguendo, cujo Deus principal era o Deus do caos, o Deus Marduk, o Deus que habitava as águas primordiais. E nós vimos que o Stargate é um portal estelar, um portal para Deus. Nimrod declarou guerra contra Deus e desejava subir nas alturas celestes e colocar o seu trono lá com suas deidades. As muitas águas é onde governa o Leviatã, o poder cósmico que governa este mundo material. O Leviatã é a serpente. A serpente não é apenas um animal, a serpente é um símbolo para os querubins e serafins, anjos afogueados. E agora a nova ordem está erguendo um novo portal para Deus. Eles estão com o mesmo projeto de Nimrod. E o cerne ele não surgiu casualmente. Ele já era apresentado no mundo arquetípico através da ficção. O filme de ficção Stargate, lançado em 1994, já era uma projeção que viria a dar luz ao cerne. Stargate, a chave para o futuro da humanidade, é um filme que antecipou a invenção do cerne, que colide partículas atômicas para descobrir a partícula de Deus e criar passagens no universo. O filme conta que em 1928, em Gizé, no Egito, uma tumba gigantesca é descoberta e dentro se encontra um grande anel metálico, um amuleto com inscrições e o símbolo do deus Ra. Um pesquisador chamado Jackson é chamado e conclui que os hieroglifos falam de um portal para as estrelas, um Stargate, e assim eles conseguem então viajar no tempo. Veja que os portais são associados a essas deidades pagãs não por casualidade. Isso vai ficar mais claro quando falarmos do livro de Gates, que vou falar em um outro vídeo. E nós sabemos que o símbolo do cerne é o deus Shiva, o deus da roda da destruição, que na Bíblia corresponde ao Abaddon e Apolião, ou seja, o anjo do portal do abismo, que também está associado ao deus Marduk, que falei no último vídeo. Algum portal certamente será aberto no futuro, mas muitos acreditam que o que virá desses portais não será nada bom. É através de uma chave simbólica que abrirá esse portal que pode ser a tecnologia ou uma descoberta científica, de onde emergirá do abismo um anjo destruidor,
juntamente com as suas criaturas que parecem aliens, mas na verdade são anjos caídos, que estão aprisionados na quarta dimensão, na dimensão espiritual, uma dimensão que é paralela à nossa. Nessa imagem nós vemos uma reunião do G20 em torno de uma mesa no formato de um ovo. E no centro nós vemos que tem o formato de uma serpente. Então eles já começaram a projetar e incubar a chegada do anjo do abismo, que vai inaugurar o período da grande tribulação. Todos esses Stargates são circulares e eles têm uma aparência de água. Quando eles atravessam esses portais, é como se eles mergulhassem em outra dimensão. Nisso está incluído o conceito do metaverso, no qual eles já estão projetando novas coisas que irão se materializar no nosso mundo. Um grande shalom a todos, um forte abraço e até mais.